Hello, my students from Carlos Gereissati School. My name is Mario. I am teacher Mario. And today let's study English again. The review, the verb to be, some expressions, how to use when, where, how, who, what, and a little text to complete in English. Ok, meus estudantes da Escola Carlos Gereissati, eu sou o professor Mário e hoje vamos estudar inglês. Vamos fazer a revisão do verbo to be, também algumas expressões em inglês, como usar when, que é quando, where, que é onde, how, como, who, quem, what, o que, qual, e também um pequeno texto para completar em inglês. Aqui temos a little conversation, uma pequena conversação sobre Judge e Tarawa. Aqui Judge seria o juiz, participante do Got Talent em New Zealand, equivalente a um programa que acontece aqui no Brasil, certo? Então Judge diz hi e Tarawa diz kia ora. Kia ora é uma expression lá do país deles, ok? Uma forma que eles falam, uma saudação informal. Judge, juiz, diz what's your name? Qual o seu nome? Tarawa diz Tarawa. O judge diz Tawa, how old are you? How old are you? E Tarawa responde I'm 17 years old. So, o que é what's your name? What's your name? Qual o seu nome? E o rapaz responde. Depois o juiz pergunta novamente. Tawa, how old are you? Qual a sua idade? Em inglês, quando você for perguntar a idade de alguém, você vai dizer how old are you? Então ele diz I'm 17 years old. Em português a gente pensa assim, eu tenho 17 anos. Se fosse ao pé da letra como a gente pensa em português, seria I have. Mas você não tem esses anos de idade. Você está com essa idade. Então em inglês não se entende sobre I have 17, eu tenho 17. Mas é como se eu estou com 17. Então o verbo to be é ser ou estar. A idade vai ser I am 17. No caso aí está abreviado, ficou I'm 17 years old. Ok, pessoal? Então quando alguém perguntar a sua idade, how old are you? How old are you? Você vai dizer I'm 11 years old, I'm 10 years old, I'm 15 years old, I'm 9 years old. É claro, depende da sua idade. Você vai dizer 19, 9, 11, 11, 12, 12, 13 e assim sucessivamente. Você vai dizer I'm mais a sua idade. I'm 17 years old foi a resposta desse rapaz. Participante em South Africa's Got Talent, ou seja, é outro programa que acontece lá, equivalente ao que acontece aqui no Brasil, tipo The Voice, porque em alguns países mudam os programas, o tipo, mas é muito parecido, ok? Judge é o juiz e diz hello. Perceba que lá no outro rapaz, dizia hi, de oi. Hello é olá, ok? E a Fazli responde hi, oi. What's your name? Pode ser what is your name? Mas no caso aí está abreviado, ficou what, ok? What is. No caso aí colocou what, apóstrofo e o s, de is. What is, no caso, what's your name? Qual o seu nome? Fazli Naidu. And o juiz pergunta, and where are you from? Where are you from? Não falem where. É where, o som aberto, porque where já seria o passado do verbo to be, seria outra coisa. Então o juiz diz and e where are you from? Where are you from? Where are you from? E ela diz I'm from Durban. I'm from Durban. Eu sou de Durban, ok? Se alguém chegar para você e perguntar where are you from?
está perguntando de onde você é. Aí você vai dizer, I'm from Brazil. Depende de onde você morar, ok? I'm from Brazil, I'm from Ceará, I'm from Fortaleza, I'm from United States, I'm from South Africa, I'm from China, I'm from Japan. Depende de onde você é. Language tips, algumas dicas. Nas apresentações pessoais, podemos dizer I'm, mais o seu nome. Ou seja, I'm Mário. Ou seja, eu sou Mário. O verbo to be é ser ou estar. Então, se eu digo I'm, é a mesma coisa de I am. Estão lembrando da aula passada? I am, eu sou ou eu estou. I'm é a mesma coisa, the same meaning, mesmo significado. I'm Mário. My name's Mário, ok? Ou my name is Mário, é a mesma coisa. My name's e my name is é a mesma coisa. Meu nome é. My name's Mário. My name is Mário, ok? Vocês podem repetir a frase só trocando pelo seu nome, ok? Ou simplesmente dizer nosso nome. Usamos where em perguntas sobre o lugar. Se eu quero saber o lugar de algo, eu falo where. Where? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Você e a outra pessoa responde. Se alguém te perguntou where are you from? Você responde I'm from Brazil, ok? A pergunta para saber a idade de alguém é how old. Então, how old are you? Agora, se eu for perguntar pode ser how old are ou how old is, ok? Se eu pergunto diretamente para alguém, how old are you? Agora, se eu for perguntar a idade dele ou dela, de uma pessoa, no caso aí vai ser is, porque is é para he, she e it. No caso, ele ou ela. Eu não vou usar o are, vou usar o is. É o verbo to be. How old is Tauroa? He is 17 years old. He's 17 years old. Ok? Ou qual é a idade de Maria? Como seria? How old is Mary? Qual é a idade de João? How old is John? Ok? Então, quando eu for perguntar a idade de alguém, se for diretamente para você, how old are you? How old are you? Qual é a sua idade? Qual é a idade dele? How old is he? How old is she? Ok? Muito bem. Próximo. Aqui nós vemos uma pequena curiosidade sobre a South Africa. South Africa é a África do Sul. Nome oficial, Republic of South Africa. Form of government, a forma de governo é Republic. Capitals, Pretoria, Administrative. Cape Town, Legislative. Bloemfontein, Judicial. Population, 48.375.645 pessoas. Como é que eu digo 48 milhões? It's 48.375.000. 300,075 e 645, 645. Então, 48.375.645 pessoas. Official languages. Quais são as línguas oficiais da África do Sul, pessoal? Tem algumas palavras até difíceis de falar, porque elas não são em inglês e nem em português, ok? Então, Afrikaans, English, ok? Lá também fala inglês, porque foram colonizados pelos ingleses. Aí tem outras línguas lá também. Insindebele, Insinchoa, Isilu, Northern Soto, Sesotho, Setsuana, Setsuana, Siswati, Chivenda, Chitsonga. Ou seja, são difficult pronunciation. A pronúncia é difícil, porque não são idiomas que a gente costuma falar. Dicas de inglês sobre what, where,
when, who e how. What, normalmente eu uso para perguntar o que. Um exemplo. What's your name? Qual é o seu nome? Qual idioma você fala? What language do you speak? Ok? Então, what, normalmente eu uso para o que ou qual. Mas se tivessem duas coisas para escolha, não seria o what, seria o which. Mas isso aí a gente explica no outro dia. Mas perguntando sobre locais, about place, sobre lugares, é where, when é sobre a data, who está perguntando quem e how é falando como, ok? O assunto de hoje sobre essas palavras. Bom, primeiro quero falar que no inglês existem duas formas de se fazer perguntas. As que têm como resposta yes or no, sim ou não, e as information questions. No primeiro caso das respostas com yes or no, normalmente a pergunta começa com um verbo como to be, auxiliares ou modal verbs e etc. Exemplo: Do you have a car? Você tem um carro? Are you my friend? Você é meu amigo? Porém, o nosso foco na aula de hoje não é esse tipo de pergunta. Iremos focar na pergunta, na segunda possibilidade, aliás, as information question. E para fazer essas perguntas, precisamos usar as question words. Se você ficar confuso com elas, ou seja, com as palavras, que em inglês são as responsáveis por fazer uma pergunta informativa. Depois dessa aula você não vai mais esquecer mais como usá-las. Apesar de ter outras question words, resolvemos aqui focar nesse post sobre essas que são algumas dificuldades, porque são muito confusas para os brasileiros que querem falar inglês. What, where, when, who e how. E aí está pronto para você saber a diferença. Vamos lá. What é a mais genérica das word questions, pois ela pode ser usada das mais variadas maneiras. Pode ser feita para perguntas gerais, como qual o nome da pessoa, comida favorita, ou até mesmo que horas são, ok? Vou te dar alguns exemplos. What time is it? Que horas são? What is your favorite food? Qual é a sua comida favorita? What is your name? Estou lendo as palavras mais compassadamente para ter melhor entendimento. What is your name? Qual é o seu nome? Resumindo, o what pode ser usado para perguntas em geral. Where? Onde? Como usar where em perguntas? O where já não é tão genérico quanto o what. Ele é usado apenas para perguntas referentes a um local. Onde você está, onde fica tal loja, são algumas das possibilidades. Vamos a alguns exemplos em inglês. Where do you live? Muita atenção, essa pergunta cai com certeza na nossa atividade. Where do you live? Onde você mora? Próximo. Where are you from? De onde você é? Where is the book? Onde está o livro? Where do you go? Onde você vai? Ou seja, o where, em resumo, é para fazer perguntas usando a palavra onde, se referindo evidentemente aos locais. Agora o when, quando? A palavra when também está ligada a algo específico. Não pode ser usada de forma genérica no caso de when. Ela pode ser usada quando estamos nos referindo a tempo. Perguntas como quando você vai para tal lugar, quando vai começar a estudar ou ver sua família, por exemplo. Com os exemplos em inglês vai ficar mais fácil entender. When is your birthday? Quando é seu aniversário? When are you going to travel? Quando nós vamos viajar? When are we going to travel? When will you come back? Quando você vai voltar? When did you go there? Quando você foi lá?
Aí usou o presente, usou o futuro, o passado, ok? Com when. Agora, who, quem, quem. Who are you? Quem é você? Who is he? Quem é ele? Ok? Who é quem. Se você quiser saber quem fez alguma coisa, o who é a palavra certa para usar em uma pergunta. Sendo assim, esta é uma word question que está relacionada à pessoa. Who do you play piano with? Com quem você toca piano? Who is he? Se eu perguntar, quem é ele? Who is he? Who is she? Quem é ela? Se eu perguntar quem é você? Who are you? Ok? Próximo, continuando. Who came into my room? Quem entrou no meu quarto? Ok? Who are you? Quem é você? Que já havíamos falado. Em resumo, a palavra who é a palavra quem. How? Como? Já o how também pode ser usado em diversas situações, porém sua tradução como, sendo assim, deve ser usada em frases interrogativas que pergunte algo relacionado como está, como algo foi feito, como você conseguiu isso e por aí vai. Alguns exemplos. How are you? Como está você? How can I go to this party? Como é que eu consigo ir para esta festa? How do you know my father? Como você conhece meu pai? Ou seja, o how vai ser com. Então, se eu perguntar, ó, como é que soletra essa palavra? Ou como é que soletra seu nome? How do you spell your name? Ou seja, o how vai ser usado de várias maneiras, mas perguntando como algo acontece, como algo é ou como algo é feito. Exemplo, what do you like to do? O que você gosta de fazer? Where do you live? Onde você mora? When is your birthday? Quando é seu aniversário? Who do you support? Ou seja, para quem você torce, ou pode ser apoia também. How are you? Como está você? Agora vamos fazer a nossa revisão do verb to be. Mas primeiro, falem I am. O verbo to be é ser ou estar. Então, o que é I am? Eu sou ou eu estou. You are. Você é ou você está. He is. Ele é ou ele está. She is. Ela é ou ela está. We are. Nós somos ou nós estamos. Falei só os que estão na figura, mas tem mais pronomes. Então vamos lá. Falem comigo, o verbo to be é o verbo ser ou estar. Pronunciem comigo. I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are, they are. Como é que eu digo eu sou estudante? I am student. Você é estudante. You are student. Ou seja, colocando estudante para todos, student, você vai formar frases. Então, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Agora a negativa, falem comigo. I am not. Como é que eu digo eu não sou médico? I am not doctor. Eu não sou dentista. I am not dentist. Como é que eu digo eu não sou triste? I am not sad. Ou eu não sou feliz. I am not happy. Como é que eu digo eu não sou rico? I am not rich. Eu não sou pobre. I am not poor. Ou seja, você pode colocar os adjetivos que você quiser no verbo to be à vontade. Então vamos pronunciar comigo a negativa. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. E na interrogativa, am I? Am I? Eu sou. Ou eu estou. Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Só para concluir, I, eu, como é que eu digo você? You,
ele. He, ela. She, ele ou ela neutro. It, nós. We, vocês. You, eles ou elas. They. Olha, um pequeno texto para praticarmos o verbo to be. Agora vamos imaginar como colocar as frases. Como completar com o verbo to be. Primeiro eu vou ler o texto, depois eu vou traduzir e ajudar a completar o texto. Hello, my name, Carl. I from Australia. Eu já vou ler o texto colocando o verbo to be, tá bom? Depois eu traduzo. Então, pay attention, porque com certeza também tem algumas atividades sobre o texto, ok? Algumas questões, aliás. Então, vamos lá. Eu já vou ler o texto como se tivesse completado com o verbo to be, para vocês entenderem onde é que está o am, o is e o are, ok? Let's go. Vamos lá. Hello, my name is Carl. I'm from Australia. I am 13 years old. And I am a student in a secondary school. My father is a teacher. And my mother is a nurse. My father is 45 years old. And my mother is 42. We live in the city center. Our house is a small flat, but it is new. Oh, it is not new and modern. But, vou colocar o is. But is new and modern. My grandparents live with us. They are retired. This boy is Peter. He is my best friend. He is a student at high school. He is 15 years old. Hello, olá. My name is Carl. Meu nome é Carl. I'm from Australia. Eu sou da Austrália. I am 13 years old. Eu estou com 13 anos. And I am a student. E eu sou estudante na escola secundária. My father is a teacher. Meu pai é um professor. And my mother is a nurse. E minha mãe é uma enfermeira. My father is 45 years old. Meu pai, 45 anos de idade. And my mother, 42. E minha mãe, 42. We live in the city center. Nós moramos no centro da cidade. Poderia ser downtown também. Our house is a small flat. Nossa casa é um pequeno flat, but it is new and modern. Mas ele é moderno. Lembra do it? Ele ou ela neutro, o it se referindo ao flat, ok? Então, it is new and modern. Ele é novo e moderno. My grandparents live with us. Ou seja, meus avós moram conosco. With us é conosco. Se fosse with me, era comigo. Se fosse with you, era contigo. Se fosse with him, com ele. Com ela, with her. E conosco é with us. With us, junta-se, fica with us. Então, my grandparents live with us. Então, meus avós moram conosco. They are retired. Eles são aposentados. This boy is Peter. Este garoto é Peter. He is my best friend. Ele é meu melhor amigo. He is a student at high school. Ele é um estudante no ensino médio. He is 15 years old. Ele está com 15 anos de idade. Então, abram seus livros nas páginas 32 e 33 para ajudar a fazer a nossa tarefa. Tchau, tchau, meus estudantes. Até a nossa próxima aula de inglês.